Saudamos todos os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma vez mais nos encontramos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos dar este dia de vida, nos permitir termos estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. E também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Onde quer que você esteja, nós agradecemos e esperamos que estes estudos nos leve para mais perto de Deus, nos ajude a termos comunhão com Ele e vivermos a Sua vontade em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para o Nelson Braga, lá de Portugal, que ontem completou mais um ano de vida. Parabéns, Nelson, que Deus te abençoe. Maria José da Silva, de Goianésia, em Goiás, Neuza Matos, de São Carlos, em São Paulo, Roseli Menezes, de Areia Branca, em Sergipe, Lucidalva Assis, em Catu, na Bahia, Janete Villa-Lobos, de Guaíba, no Rio Grande do Sul, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, muito obrigado por este dia que nos concedes, e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, a unção do Teu Espírito Santo para que entendamos aquilo que Tu queres nos falar. Ó Pai, Tu conheces as nossas necessidades, nossas lutas, nossos problemas. Estejas conosco, dando-nos bênçãos, vitórias, conforme a Tua vontade, em especial aqueles que nos escrevem pedindo orações. Realize, Pai, milagres na vida dos nossos irmãos, amigos e amigas e das nossas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Estamos juntos para continuarmos o estudo que estamos fazendo a respeito da aliança que Deus fez com Noé, mas que é uma aliança para todas as gerações. Nós ontem estivemos aqui falando que Noé, em meio a toda aquela perversidade, era um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. E eu fico pensando em nós, neste mundo que nós estamos vivendo, um mundo em que as pessoas não querem ouvir falar de Deus, um mundo em que as pessoas não querem mais buscar a presença de Deus. E como é que nós estamos sendo vistos por Deus neste mundo de pecado? Temos sido justos, íntegros e andamos com Deus cada dia, assim como Noé? Nós poderemos a qualquer momento ser chamados por Deus também, assim como Noé foi naquela ocasião, para proclamarmos a mensagem dos 3 anjos que está em Apocalipse 14, versos 6 a 12. E nós precisamos viver esta verdade que nós cremos em nossa vida em todos os momentos, em todos os setores em que nós estivermos durante o dia, em tudo que nós estivermos fazendo. Nós precisamos ser justos, íntegros e estar andando com Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. E a aliança que Ele fez com todos aqueles homens, mulheres do passado, Ele refaz conosco hoje também. E aqui em Gênesis, no capítulo 6, no verso 18, nós lemos: Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Então, Deus, Ele viu que Moisés, ou melhor dizendo, que Noé era justo, íntegro e que andava com ele. E Deus estabelece com Noé, então, a sua aliança. Só que a aliança dependia também de Noé aceitar, fazer a parte dele. E qual era a parte de Noé? Crer que iria chover, construir uma arca, sendo que nunca havia chovido, e também entrar na arca depois da arca pronta. Então, a aliança, como nós temos dito aqui, ela envolve as duas partes ou mais. No caso aqui, Deus e Noé. Então, Deus fez a parte dele, estabeleceu a aliança com Noé e ele
Noé teria que fazer a parte dele. Noé e a família deveriam obedecer e entrar na arca. Assim também nós hoje somos chamados por Deus. Deus faz conosco uma aliança. Ele fez quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E esta nova aliança depende de nós também crermos naquele sacrifício que foi feito por nós e obedecermos, fazermos a vontade de Deus em nossa vida. Não é nós aceitarmos, darmos glórias a Deus porque fomos salvos em Jesus Cristo e agora nós poderemos viver a vida como nós bem achamos que deveremos fazer, dizendo que muitas coisas da Bíblia não é mais necessário nós obedecermos porque isso era do passado, mas como nós temos estudado, a Bíblia ela é única, ela é uma só. Ela foi dividida em duas partes, Antigo e Novo Testamento, por quê? Porque até quando Jesus nasceu, era o Antigo Testamento, era o povo hebreu que tinha sido escolhido para ser uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Eles tinham que levar a luz de salvação às outras nações, mas eles falharam. Jesus, então, ele estabeleceu a nova aliança que agora é com o sangue de Jesus, mas é a mesma aliança do Velho Testamento. E então Deus continuou usando homens que foram praticamente os seus apóstolos, os apóstolos que Jesus teve aqui na terra, depois que Jesus voltou para os céus, incluindo depois ainda Paulo, que se converteu, para escreverem. E o que eles escrevem é confirmando o que estava no Antigo Testamento, nada mudou, tudo continua. E então nós precisamos seguir as orientações da palavra de Deus fazendo a nossa parte. É ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade em nossa vida. Então, se Noé não tivesse entrado na arca, eles seriam os grandes perdedores. Por quê? Porque eles seriam os beneficiários da aliança. Mas se eles não obedecessem, se eles não entrassem na arca, eles seriam os grandes perdedores. E então, se Deus por acaso dissesse que somente Noé precisava construir a arca e já estaria tudo bem, então Noé não precisaria ter entrado na arca, ele já estaria salvo. Mas a ordem era: entra na arca tu e a tua casa. Então, se Noé dissesse, não, eu não vou entrar na arca, então se Noé não fosse fiel ao pacto, ele teria também sido rejeitado por Deus, porque a aliança depende de nós dizermos sim àquilo que Deus quer de cada um de nós. Agora, interessante que Deus diz aqui, não é? A minha aliança. Então, Deus, amigos, como nós temos dito durante esta série, ele é fiel. Deus, ele não muda. Deus, ele é eterno. Então, ele tem uma aliança. Qual é a aliança de Deus? O plano dele é salvar a humanidade. Mas por que Deus se interessa tanto em salvar a humanidade? Por que Deus não deixa que as pessoas vivam sua própria vida e depois arquem com as consequências? Por que, irmãos, amigos, irmãs e amigas, nós somos a obra-prima da criação de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. O objetivo de Deus ao criar o ser humano era repovoar os céus com aquele vazio que foi deixado pelos anjos que foram expulsos do céu. E este plano de Deus de repovoar os céus continua. Só que agora nós temos que vencer esta luta que nós temos dentro de nós, esta batalha que é o bem contra o mal, é a carne contra o espírito. É uma luta que nós travamos a cada minuto, a cada segundo. E nós precisamos então estar andando com Deus para que nós tomemos as decisões corretas, para que nós também sejamos achados justos e íntegros perante Deus. Então, quando Deus estabelece essa aliança com Noé, Deus novamente lhe mostra a sua graça. É como nós temos dito, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios capítulo 2, versos 8.
E isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então aqui, quando Deus refaz essa aliança com Noé, ele está, mais uma vez, demonstrando a sua graça. Ele está demonstrando, mais uma vez, que Deus está interessado em salvar o ser humano. Agora, depende da nossa resposta. Depende se nós vamos aceitar esta aliança ou não. Porque Deus, o que ele podia fazer e o que devia ser feito, ele fez. Que foi enviar Jesus para dar a sua vida em nosso resgate. Então é através do sangue de Jesus que nós somos justificados e que nós somos aceitos por Deus. Nós poderíamos, quem sabe, usar aqui uma analogia. Vamos supor que você está com outras pessoas em um barco no mar, aquelas ondas, e de repente uma das pessoas cai no mar. As ondas estão agitadas, e então alguém do barco diz assim: olha, eu vou jogar uma boia com uma corda e você se agarre nessa boia que eu vou te salvar. Então, a boia é jogada do barco. Se aquela pessoa que está na água se agarrar àquela boia, ele é trazido de volta ao barco e é salvo. Assim é a nossa vida. Jesus, ele já fez tudo, ele já se deu, ele morreu. A aliança foi refeita, foi confirmada, ratificada na cruz. O sangue de Jesus foi derramado. Agora o que nós precisamos fazer? Aceitar esta graça que nos foi dada através de Jesus, nos apegar a ela e sermos trazidos para o reino de Deus. Então é mais ou menos isso que é a aliança que Deus fez. Ele jogou a boia, nós temos que nos agarrar nesta boia para podermos ser levados de volta ao barco e estarmos salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Estaremos novamente juntos amanhã, dando sequência a este estudo, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.